Olá, cursistas! Sejam bem-vindos a mais uma disciplina, a disciplina P, Educação, Redes Sociais e Cultura Digital, do curso de pós-graduação Lato Sensu em Educação e Tecnologias do SEAD, Centro de Referência em Educação à Distância e Projetos Especiais do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Meu nome é Márcio Caldeira. Eu sou graduado em Gestão de Marketing, tenho uma pós-graduação MBA Executivo de Negócios, também tenho uma pós-graduação em Educação à Distância. No momento, estou graduando em Pedagogia e também estou fazendo outra pós-graduação em Gestão de Polos de EAD. Então, minha vida na Educação à Distância já tem uns 6 anos de trajetória, tanto na iniciativa pública quanto na iniciativa privada. Bom, vamos começar a nossa disciplina. Primeiramente, é importante falar que todo o material, grande parte do material e dos assuntos que vão ser discutidos nas nossas 4 videoaulas vieram desse caderno didático Educação, Redes Sociais e Cultura Digital, Mídia e a Formação do Educador, da professora mestra em Ciências Cristina Azra e também do professor doutor Ricardo Antunes. Eu complementei o material com algumas outras informações, mas para vocês terem sucesso no curso, é bom saber também que o conteúdo das videoaulas não é um conteúdo 100% da apostila, não seria possível em 4 videoaulas fazer o apanhado de todo o conteúdo que existe na apostila. Então, para um estudo efetivo, você tem que, obviamente, assistir às 4 videoaulas, mas também estudar o material didático, o caderno didático, que vai estar disponível para vocês no ambiente virtual, certo? Bom, sabendo disso, nós podemos começar com a nossa primeira aula, a primeira de 4 que nós teremos nessa disciplina. E nesta primeira aula nós teremos 2 assuntos principais, que seria a apresentação da disciplina como um todo, para a gente ter uma noção da totalidade de assuntos que nós vamos aprender, e também já começar a discutir o primeiro assunto, que é o ato comunicativo e suas características. Então, nessa parte de apresentação da disciplina, nós teremos uma comparação entre TEDIC e educação. Na verdade, não é uma comparação, é um paralelo entre os dois. E a capacitação docente e discente é outro assunto importante que nós vamos falar, e também os objetivos desse estudo, do estudo da disciplina toda, nas 4 videoaulas que nós vamos trabalhar. O segundo assunto é o ato comunicativo e suas características, onde nós veremos os conceitos básicos de comunicação, a comparação entre escola processual e escola semiótica e, por fim, os elementos do processo comunicacional. Então, vamos começar com o primeiro assunto, que seria a apresentação da disciplina e essa comparação esse paralelo entre TEDIC e educação. Na verdade, TEDIC seriam tecnologia, na 4ª linha nós temos aí, tecnologias digitais de comunicação e informação. Então vamos falar sobre isso, sobre essa comparação. Áreas como o jornalismo, a comunicação organizacional, o entretenimento se apropriam muito rapidamente das novas possibilidades de mídia trazidas pelo avanço das TEDICs, que são as tecnologias digitais de comunicação e informação. Mas a educação, em muitos países, incluindo o Brasil, infelizmente, não tem adotado muito rapidamente todas essas novas possibilidades em seu favor. Salvo alguns casos, principalmente de instituições de EAD, o currículo da escola tem sido, até o presente momento, muito centrado no trabalho com os materiais impressos. Então, existe 2 universos aí, que é do ensino tradicional ou presencial e o ensino à distância. E o ensino à distância já está num caminho bem mais avançado para trabalhar paralelamente ou usando com maior eficiência e maior intensidade os recursos de mídia disponíveis na atualidade. Capacitação docente e discente, o outro assunto. Vamos lá. É tarefa e desafio da educação desenvolver sistematicamente a capacidade crítica e criativa das crianças, entende-se crianças, cursistas, acadêmicos, alunos,
É mania de professor chamar os alunos de crianças. E esse termo, inclusive, alunos também, ele, se você for pegar a origem da palavra aluno, é sem luz. Tem algumas instituições que aboliram o uso desse termo aluno e chama tanto de cursista como de acadêmico, estudante, e evita um pouco esse termo aluno. Então, é tarefa e desafio da educação desenvolver sistematicamente a capacidade crítica e criativa das crianças, entende-se estudantes, por meio da análise e da produção de textos de mídia. E isso aprofundará na criança e no jovem a compreensão do prazer e entretenimento oferecido pela mídia. Como assim? Vai proporcionar a esses estudantes, principalmente jovens e crianças, a oportunidade de consumir mídia, igual eles consomem muito, eles usam muito as redes sociais, assistem muitos vídeos no celular, no computador, mas fazer isso de forma mais positiva, né? Que eles possam usufruir melhor desses conteúdos, escolher melhores conteúdos para assistir, ter mais senso crítico. Seria essa a capacitação discente, né? A capacitação dos estudantes. E também, por outro lado, existe a necessidade da capacitação docente. Vamos ler. Para tanto, é preciso a capacitação e planejamento didático. Quem vai fazer isso são os professores. A inclusão de novas abordagens apoiadas no uso educacional das mídias requer algumas habilidades do professor, visto como um produtor de materiais didáticos e ambientes educacionais, que precisa ser fluente no uso de diferentes mídias como ferramentas pedagógicas. Então, não adianta ter a vontade de fazer e de querer estar alinhado, atualizado com os recursos tecnológicos disponíveis, sendo que o professor não tem a capacitação para tal, para poder trazer isso para dentro da sala de aula, trazer isso para os seus planos de aula. Então, essa capacitação docente e discente é bem importante. É preciso que o aluno esteja capacitado e apto e tenha a disposição ou a predisposição de fazer um uso mais assertivo dos conteúdos que estão disponibilizados aí na internet. E também, da mesma forma, é preciso que os professores estejam atentos e capacitados para poderem transformar isso em pontos positivos para serem inseridos nas suas aulas. E o último assunto da apresentação da disciplina são os objetivos do estudo dessa disciplina em si. Então, a disciplina Educação, Redes Sociais e Cultura Digital tem como objetivos principais capacitar para educar os jovens de forma que se tornem usuários de mídia mais ativos e críticos, que irão demandar uma maior diversidade e qualidade nos produtos de mídia, bem como contribuir com o seu desenvolvimento. Nós já falamos na outra disciplina que nós estudamos, que tão importante quanto ser um bom consumidor, ser um consumidor crítico dos conteúdos disponibilizados na internet, também é importante despertar nas pessoas, principalmente nos estudantes, nos jovens, a vontade de serem criadores, né, de serem desenvolvedores de conteúdo de qualidade para estar fomentando esse universo dinâmico e sempre em movimento e sempre ávido por novidades, que é o mundo dos sites que existem na internet. Outro ponto, esclarecer a função dos diversos meios de comunicação na produção de significados em nossa cultura e, portanto, na educação. Também nós vamos estudar a mídia como um recurso didático, a mídia para a educação, entenderam? A mídia sendo usada como ferramenta para você ensinar os seus conteúdos em sala de aula, seria isso. E também o último ponto, estudar a mídia como fenômeno cultural e tecnológico, que seria a educação para a mídia. Nós podemos estudar a mídia em si na sala de aula e saber que tipo de transformação social que ela pode promover, se ela está funcionando bem, se ela está levando coisas positivas ou, na maioria das vezes, negativas para as pessoas que têm acesso a ela. É importante a gente estar atento a isso também. Então, seriam esses os objetivos do estudo da disciplina. Passando para o próximo assunto da aula de hoje, o ato comunicativo e suas características. Então, vamos começar falando dos conceitos básicos de comunicação. A comunicação é uma atividade presente em nosso cotidiano, em todas as áreas da atividade humana.
Por sua natureza multifacetada, dinâmica e interdisciplinar, a comunicação se torna de difícil categorização científica para ser tratada como um objeto de estudo. Não há uma teoria sequer que tenha dado conta de descrever consistentemente o fenômeno da comunicação em todas as suas formas e dimensões. Então, a observação científica muitas vezes é feita com um observador de fora ou mesmo de longe do objeto a ser estudado, olhando, anotando e fazendo ponderações sobre os comportamentos, sobre as formas de agir daquele objeto de estudo. Então, por exemplo, se você for para uma floresta, ficar lá observando um animal selvagem, os hábitos, os costumes dele durante dias e semanas, é uma coisa. Mas não tem como você fazer isso com a comunicação. Não teria como uma pessoa de fora ficar observando a comunicação acontecer e conseguir extrair disso considerações válidas, uma vez que a comunicação é muito dinâmica e ela depende de quem recebe. Por exemplo, se eu falo uma coisa para uma pessoa, ela entende de um jeito, se eu falo para a segunda pessoa, ela entende de outra forma, da terceira pessoa, de outra forma totalmente diferente. A comunicação é subjetiva, ela depende do sujeito que está participando, do sujeito que está recebendo, e esse sujeito que está recebendo, ao mesmo tempo, ele passa a ser transmissor de uma nova mensagem e funciona dessa forma. Então não tem como uma pessoa ficar de fora tentando observar a comunicação acontecer e tentando explicar isso e botando a comunicação como objeto de estudo. Quem tentou fazer dessa forma não obteve resultados muito satisfatórios. Então, conceitos básicos de comunicação. Uma das primeiras teorias da comunicação analisa esse fenômeno como uma troca entre dois ou mais sistemas. Pode haver a comunicação consciente ou inconsciente entre pessoas e máquinas, máquinas e máquinas, entre seres, organismos e sistemas. Então, a pessoa pode querer comunicar com o outro ou mesmo sem querer ele comunica. Por exemplo, tem uma pessoa que está desmaiada, um sinal vital que enfraquece, ou uma cor de pele que muda, ou um movimento de olho que ela faz, ela está comunicando com quem tem em volta qual é o problema que ela está tendo. Pode ser consciente ou pode ser inconsciente. As máquinas, pode haver essa comunicação, uma transmitir calor para outra der uma sobrecarga de energia, fazendo desarmar um disjuntor num painel elétrico, e isso pode acontecer sim também. E os sistemas podem ser de dimensão microscópica ou macroscópica. Como assim? Esses sistemas podem ser os sistemas neurológicos dentro da cabeça de uma pessoa, uma colônia de bactérias que se comunicam e que um cardume de peixes que se deslocam no oceano, fugindo dos perigos ou em busca de comida, ou mesmo macroscópica, que seria o sistema solar em si, o movimento dos planetas girando em torno do Sol, gravitacional, toda aquela coisa. Então, essa comunicação pode acontecer sim entre sistemas microscópicos ou mesmo macroscópicos. Então, resumindo tudo isso, nada está isolado em si mesmo, tudo está imerso em um processo dinâmico de comunicação constante. Continuando os conceitos básicos de comunicação. A comunicação é um fenômeno dinâmico que é ao mesmo tempo objetivo e subjetivo, quantificável e interpretável, e que não pode ser observado de um único ponto de vista. Isso nós já falamos ali atrás. Uma vez que ele ocorre também na subjetividade de quem está envolvido na comunicação. Já falamos também, a subjetividade é o que se passa no íntimo do indivíduo. É como ele se vê, sente, pensa a respeito sobre algo e que não segue um padrão. Por exemplo, todas as pessoas de tal idade pensam de tal forma sobre tal coisa. Não funciona assim, isso vai ser subjetivo. Cada sujeito age ou pensa ou responde de uma forma diferente a algum tipo de mensagem que recebe. Pois sofre influências da cultura, educação, religião, experiências adquiridas. Isso aí está disponível no dicionário informal. Então, essa é a graça da comunicação, essa questão dela ser subjetiva. Vai depender de quem está interagindo com você nessa comunicação,
você não pode tentar lá avaliar de um ponto isolado, de um único ponto de vista. É uma das características importantes, ou um conceito importante da comunicação. Bom, então vamos fazer esse comparativo entre essas duas escolas, a escola processual e a escola semiótica. Essas escolas, na verdade, são tentativas de explicação teórica em certos pontos aí da história, que tentaram explicar o funcionamento da comunicação. Vamos começar com a escola processual, que vê a comunicação como transmissão meramente unilateral de mensagens e é representada pelo seguinte esquema: um emissor mandando uma mensagem para um receptor, né? Esse emissor vai mandar essa mensagem através de um veículo. Esse veículo seria a fala, um programa de rádio, uma gravação de áudio, uma gravação de vídeo, e essa mensagem seria o conjunto de símbolos e códigos que iriam carregar esse conteúdo. Na verdade, seria o conjunto de símbolos e códigos que iriam representar esse conteúdo. Tá certo? Então vamos recapitular. O emissor manda a mensagem para o receptor através de um veículo. Esse veículo pode ser um canal de televisão, pode ser um programa de rádio, pode ser uma gravação de áudio, pode ser uma gravação de vídeo, pode ser a própria fala de pessoa para pessoa. Ele vai mandar essa mensagem, que é um conjunto de símbolos ou códigos que representam a mensagem que ele quer passar. Por exemplo, esses símbolos podem ser as letras do alfabeto, os números, os sinais da língua brasileira de sinais, da Libras, pode ser gestos e tudo mais. Então, essa escola processual, continuando, ela estuda o modo como os emissores e os receptores codificam e decodificam as mensagens, o modo como os transmissores usam os canais e os meios de comunicação e também se há eficácia, exatidão ou fracasso no processo e suas causas. Então, essa escola ela é bem mais metódica, ela está preocupada mesmo com o funcionamento dessa transmissão unilateral. Alguém falou, se o outro escutou bem, se o outro entendeu aquela mensagem que chegou do outro lado. Ela não contempla o que o receptor, de que forma esse receptor irá reagir a essa mensagem que foi enviada. Então, vamos ver a próxima escola, que é a escola semiótica. Vamos ver o que ela traz de diferente. A escola semiótica, na verdade, é a ciência dos signos e significados. Ela vê a comunicação como uma produção e troca de significados. Ela nos oferece subsídios para entendermos os aspectos mais subjetivos da comunicação. Foi o que a gente tinha falado antes. Nessa escola semiótica é possível avaliar de que forma cada pessoa, cada sujeito vai receber a mesma mensagem, de que forma que ela vai reagir, de que forma que ela vai processar cada uma mesma mensagem que ela possa receber. Então, resumindo, cada um que recebe uma mensagem de alguém, ele, dependendo da sua cultura, dos seus valores, da sua vivência, ele vai responder, ou vai entender, ou vai processar de forma diferente. Então, essa escola semiótica ela é mais abrangente nesse sentido. Ela se aproxima mais da realidade complexa da educação. Ela se volta mais para o estudo de como o texto é produzido, para quem, por quê e como o seu público ou receptor aprende o sentido dele e o interpreta. Continuando essa comparação entre essas duas escolas, na prática, o ato comunicativo é mais complexo do que o modelo teórico fonte, veículo, receptor, que é proposto pela escola processual, né, que é de mão única. Ele é complexo porque tem não apenas duas mãos de ida e volta. A escola processual fala só de uma mão, de mão única. Aqui está negando que ele tenha duas mãos, simplesmente. Tem muito mais. Porque tem diversas confluências e sequências de trocas que não são previsíveis. Eu posso falar uma coisa para uma pessoa, essa pessoa ficar calada. Eu posso falar a mesma coisa para outra pessoa, essa pessoa sorrir. Eu posso falar a mesma coisa para uma outra pessoa, essa pessoa chorar. Eu posso falar essa mesma coisa para outra pessoa, essa pessoa brigar comigo. Eu posso falar essa mesma coisa para uma outra pessoa e ela ser indiferente. Então, cada um vai reagir de uma forma diferente. Pois o receptor troca de papel com o transmissor alternadamente. Ela pode
essa pessoa que recebeu uma mensagem, ela pode devolver outra mensagem para mim, ela pode retrucar, ela pode questionar, ela pode concordar, alterando a direção e o sentido da troca, uma vez que ambos interagem e respondem. Esse sim é um conceito mais abrangente e mais real da realidade da educação. Considerar de que jeito essa pessoa vai reagir e o que essa reação dele vai provocar. E para que rumo que vai levar a comunicação depois do entendimento dele da mensagem inicial. Essas duas escolas oferecem pontos de vista teóricos diversificados, mas não excluentes. Então, não é para desprezar a escola processual. Ela vai servir em algum ponto dos estudos da comunicação, ela vai servir para trazer algumas explicações e trazer alguma utilidade, sim. Não precisa desprezar a escola processual em detrimento à escola semiótica. Ela vai ser útil para a gente também. E, por fim, a escola processual tende a aproximar-se das ciências sociais, da psicologia e da sociologia em particular, e tende a debruçar-se sobre os atos de comunicação. Já a escola semiótica tende a aproximar-se da linguística e das disciplinas de arte e tende a debruçar-se sobre os trabalhos de comunicação. Isso é uma fala do Fisk num livro de 1990. Lá nas referências no final vocês têm o nome do livro lá. Muito bem. Agora, para terminarmos nossa aula de hoje, os elementos do processo comunicacional. Então, nós temos, para uma comunicação funcionar, nós vamos ter todos esses elementos aqui. O primeiro deles é o emissor, é aquele que transmite a mensagem inicial. Esse emissor, na sequência do processo comunicativo, ele pode, e na maioria das vezes, ele passa a ser o receptor também, porque quem recebe lá vai devolver a mensagem. Foi o que nós vimos lá na questão abordada pela escola semiótica. Então, na questão subjetiva, que nós falamos tanto aqui também. Então, o emissor transmite a mensagem inicial, dando início ao processo comunicativo. O receptor, fica claro, é aquele que recebe a mensagem, mas ele pode passar, e na maioria das vezes ele passa a ser o emissor também, porque ele vai devolver de lá para cá o seu parecer quanto a essa mensagem inicial que ele recebeu. A mensagem em si é o conteúdo da comunicação, pode ser um fato, ideias, ou até mesmo emoções. Essa mensagem, gente, pode ser que eu nem abra a boca para passá-la. Ela pode ser um sorriso, ela pode ser um movimento de sobrancelha, ela pode ser um balançar de cabeça. Vai depender do código. Por exemplo, se alguém me pedir alguma coisa e eu fizer assim, essa pessoa vai ficar decepcionada. Se alguém me pedir alguma coisa e eu fizer assim, essa pessoa vai ficar feliz. Que eu na primeira possibilidade eu neguei, na segunda possibilidade eu afirmei. Então, quando eu fiz assim, eu neguei. Quando eu fiz assim, eu afirmei e concordei. Agora, se for lá naquele série Chaves, se pedir alguma coisa para ele e ele fizer assim, a pessoa fica feliz, porque ele troca tudo. Quem assiste, o personagem sabe que ele, quando ele quer afirmar, ele faz assim. Quando ele quer negar, ele faz assim. E, inclusive, não sei se é verídico, mas eu já ouvi falar que tem alguns países que é trocado. E quando você quer dizer não, você faz assim. Quando você quer dizer sim, você faz assim. Eu tenho que verificar isso, tá, gente? Não acredita nisso em primeiro momento, não. Mas por mais estranho que possa parecer alguém falar não desse jeito e sim desse jeito, eu vou confirmar isso. De repente, na próxima aula, eu já confirmo para vocês se isso é verdade. Então, isso é o código. Foi combinado entre as pessoas da comunidade que esse sinal vamos falar da nossa realidade aqui no Brasil, normal, não do Chaves, que é um personagem tido como meio confuso das ideias. Que esse código significa sim e esse código significa não. Foi combinado, tem essa convenção que funciona assim. Então, o código é o sistema de símbolos que, por convenção pré-estabelecida, se destina a representar e transmitir uma mensagem entre o emissor e o receptor. O canal é o meio pelo qual a mensagem é enviada, igual eu falei antes, pode ser um programa de televisão, pode ser um programa de rádio, pode ser um áudio de WhatsApp que eu mandei para alguém, pode ser um vídeo que eu filmei e mandei no WhatsApp para alguém, pode ser uma carta escrita, pode ser a minha fala diretamente para a pessoa, pode ser os sinais da língua brasileira de sinais, pode ser um sorriso, pode ser um balançar de cabeça, um aceno, qualquer coisa assim. Bom, agora o contexto é o conjunto de circunstâncias em que se produz a mensagem que se deseja emitir. Em que lugar
foi feita essa transmissão de mensagem, em que tempo, se foi há 30 anos atrás, por exemplo, tem palavra, nós temos o português de Portugal, o português do Brasil. Tem palavra que, se eu falar em português de Portugal, é um elogio, e é a mesma palavra se eu usar no português brasileiro, já é uma ofensa. Né? Eu vou ter que falar a palavra rapariga em Portugal. Aí eu posso chegar para a filha de um amigo meu e falar: nossa, ela é uma bela rapariga. Eu estou dizendo que é uma bela moça, que é uma bela... É o feminino de rapaz, né? Rapaz, rapariga, lá. Então, aqui no Brasil, essa palavra já pegou uma conotação de pejorativa, de pessoa que não tem uma índole muito... Vamos colocar assim, que não tem uma índole muito boa. Então, para vocês verem o que é contexto, né? É importante saber em que lugar foi dito tal coisa, em que tempo. Uma coisa dita nos anos 30 funciona de um jeito, uma frase dita durante a ditadura militar, essa pessoa poderia até desaparecer do mapa, mas essa coisa dita nos dias de hoje já é mais aceitável e vivemos um tempo de maior abertura. Questão de cultura, tem coisa que, se você disser lá na Indonésia, você pode ficar preso por lá. Tem coisa que, se você disser na Coreia do Sul, funciona de um jeito, na Coreia do Norte já funciona de outro. É questão da cultura também, e do emissor e do receptor, né? Tem países que ninguém cumprimenta o outro pegando na mão. No Japão, por exemplo, o cumprimento é aquele que todo mundo já sabe. E não existe essa cultura de pegar na mão. De repente, por exemplo, tem países árabes que a mulher não pode sair na rua com o rosto exposto, que a mulher não pode falar com homens. Então tem todas essas questões da cultura do emissor e da cultura do receptor. Então, ao viajar, ao ir para outro país de cultura, né, bem diferente da sua, é importante que você passe antes de ir, né, para fazer um melhor uso, um melhor proveito da sua viagem, fazer um estudo da cultura desse país onde você vai estar, para evitar gafes, né, e outros tipos de problema. Então, esse contexto permite sua correta compreensão. Então, entender o contexto funciona muito bem e é importantíssimo para você se comunicar bem. Agora, essa palavra ruído não está exatamente na lista dos elementos do processo comunicacional, mas eu nem pus ela em negrito ali, para vocês verem. Eu achei importante colocar ruído. Esse ruído na comunicação não é porque eu gravei um áudio e ficou com um caminhão passando, um cachorro latindo, né? Não é exatamente isso, não. A palavra leva a entender isso, mas é um mau recebimento ou má interpretação de uma mensagem. A mensagem ficou com ruído. Não quer dizer que... Pode ser que tenha acontecido. Por causa de um barulho de um avião que passou na hora, a pessoa entendeu que era para estar às 8. E, na verdade, eu tentei falar que era para estar às 18. Né? Então, o ruído é o mau recebimento ou a má interpretação de uma mensagem, que pode levar à falha, né? ao insucesso nesse processo de comunicação. Essas definições aí eu peguei do livro do Gilberto Fonseca, de 2013. Então, tá lá as referências que apareceram aí na videoaula. E assim nós terminamos a nossa primeira videoaula. Espero que vocês tenham compreendido, e como nós já dissemos no início, para aprofundar os estudos é bom vocês darem uma lida no material didático que está disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem. Então, eu vou me despedindo aqui e espero vocês na próxima aula.